Oi, pessoal! Eu sou Maurício de Souza, o pai da turma da Mônica. Eu estou muito feliz em falar com vocês. Eu criei a turminha inspirado nos livros de quadrinhos que li quando era criança. A leitura é muito importante, pois estimula a criatividade, a imaginação e exercita a memória. Eu fico aqui imaginando tudo o que você ainda pode criar a partir do gosto pela leitura. Eu espero que vocês estejam felizes e com saúde. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau e boa leitura. Voltamos! Eita, que a jornada tá grande, tá grande, tá grande. Uma boa noite novamente a todos e saudando sempre o nosso querido homenageado Maurício de Souza, o pai da turma da Mônica, né? E hoje, pela segunda vez na Semana Literária, agora na segunda Semana Literária, nosso querido Samuel de Monteiro, de novo, trazendo os cordéis, essa literatura maravilhosa, que na minha concepção, todos deveriam de ter conhecimento e todas as escolas deveriam de trabalhar. Uma boa noite, Samuel. Acabei de descobrir que o Samuel está quase do lado da minha casa, mas já está indo embora. O Samuel, essa semana, é gaúcho, né? Mas bah! E espero que tenha tomado um bom vinho já aqui no Rio Grande do Sul. Se não tomou ainda, a gente vai ter que tomar esse vinho. Mas vamos lá. Não, a vida é bandoleira. É. Obrigado Diga aí, pelo meu convite, querido, viu? vamos falar aí então do que nós vamos conversar hoje. Então, hoje vai ser nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da oralidade na formação cultural na criança, mas na verdade na sociedade como um todo, né? Vamos abordar um pouco esse tema que é tão rico e que nós você que representa a capoeira, por exemplo, sabe a importância da oralidade, né? Quem vem Sim. das matrizes africanas, matrizes indígenas, sabe bem, as matrizes indianas também sabe muito bem qual é a importância, o quão importante é a oralidade na formação, né, de uma sociedade, de uma cultura de povo. Então, acho que vai ser um pouquinho a gente vai falar, né? Certo? Legal, que bacana. E você me contou uma história agora nos bastidores também que eu achei muito bacana. É, claro, depois você vai contar também para que o público também saiba, né, a respeito. Eu acho que foi por isso até que tu fez esse trabalho, né, de oralidade e tudo mais. Então a gente precisa voltar, né, a dar valor para os mais velhos, a valor para tudo que a gente passa a vida toda escutando e preservando, né? Preservando, é, como é que eu vou usar a palavra? A espiritualidade, a ligação que a gente tem, né, espiritual com as pessoas que já se foram, né? Pode ser elas parentes, pode ser elas mentores do que a gente faz, né? No meu caso, os mentores da capoeira, no seu caso, pessoal do sertão, pessoal né, do cerrado, enfim, né? Tanta coisa bonita que esse Brasil tem, que a nossa cultura tem, e que está, eu não digo que está se perdendo, mas está sendo deixado de lado, né? Estão dando valores para outras coisas e esquecendo um pouco dessa riqueza que a gente tem, que é a ancestralidade. Mas Pois diga é, lá então, decorra pois para a é, gente. pois é. E para começar, né, como bom cordeirista, tem que se apresentar em cordel, né? Então, sou Samuel de Monteiro, Paraíba é o meu estado, sou filho de repentista e nasci abençoado. Deus me deu a poesia e o meu cordel bem rimado. Queria agradecer, contramestre Fly, pelo convite mais uma vez. Não poderia negar, mesmo eu estando viajando, falei, só muda o dia. Porque eu acho que é muito importante, né? Eu considero muito importante compartilhar as nossas vivências. Não vou falar em nossa sabedoria, porque a gente não tem tanto assim, mas pelo menos as nossas vivências. E esse tema da oralidade, ele é muito rico e ele é muito presente na minha história,
Porque a literatura de cordel, ela nasce a partir da oralidade, né? Ela se transmite a partir da oralidade, né? Quando a gente pega um pouquinho da história da literatura de cordel não arrimada, metrificada, que Leandro Gomes de Barros introduz no Brasil, né? Que essa é brasileira, mas se você pegar os primórdios da literatura de cordel no século XIII, XIV, XV, principalmente, vai se observar justamente essa ação dos poetas, dos trovadores, dos sábios, indo de aldeias, de vilarejos em vilarejos, fazendo as suas narrativas, contando os feitos dos cavaleiros andantes, contando os feitos dos senhores e as tristezas e agruras dos pobres, como sempre, né? E era a partir dessa oralidade que era transmitida essas histórias, sejam em versos ou em prosa, ou em canções, né? Muitas cantigas. Né? A cantiga de amigo é um exemplo muito forte de oralidade, por exemplo. E aí você tem essa evolução ao longo dos tempos, né? A partir do momento que vem a imprensa, que vem a palavra escrita, a oralidade ela vai ganhando um outro aspecto, que é você contar histórias que você leu de alguém, e não mais só as suas experiências e o que você ouviu, né? E isso vai evoluindo. E aí o cordel chega no sertão, no início do século passado, no finalzinho do século XIX para o XX, o cordel chega no sertão paraibano, pernambucano, sertão nordestino como um todo, e isso torna as histórias muito mais interessantes, as histórias rimadas, né? Ao ponto de algumas histórias virarem novela, como é o caso do Pavão Misterioso, né? Que virou uma novela, Saramandaia virou uma novela, o Alto da Compadecida, que é baseado em personagens de cordel. Então, essa oralidade tem essa potência toda, não é? E por que a gente traz esse tema hoje? Porque eu tenho percebido, principalmente nesse período mais pandêmico, que a gente está aí quase que saindo dele de uma maneira diferente, acho que um pouco mais transformado, que eu percebi uma ansiedade nas crianças, porque eu trabalho muito com escola, né, contramestre, você sabe disso, e esse ano eu fiz acho que umas 40, 50 apresentações para a escola, para a turma de alunos, né, pelo menos, até o meio do ano, principalmente, e o que eu observo nas turmas é uma ansiedade de recuperar um pouquinho o tempo perdido com os avós, com os tios e tudo mais, porque não existia essa valorização. E eu faço o que nas minhas aulas, espetáculo com os alunos, né, que eu falo um pouquinho de cordel, falo um pouquinho de cultura, crianças do 3º, 4º, 5º ano principalmente, eu provoco essas crianças, né, para entender como é que é essa vivência dele com os avós. Se eles vão para a casa dos avós para ficar no celular, no tablet, na TV, ou se eles vão para escutar os avós. E muitos deles confessaram que nem pensavam em escutar os avós. Percebe? E aí você pega uma turma de 30, 40 alunos numa sala que a gente às vezes faz uma apresentação, 2, 3 falam que os avós contavam as histórias. Né? Então isso é bem curioso. E eu acho isso interessante porque a educação dos meus filhos, eu tenho 4 filhos, tá? Meu filho mais velho tem 32, e o caçula tem 17 agora, e eu tenho 2 netos, né? A Laura, de 2 anos e meio, e o Matheus, de 3 anos e meio. Os meus 4 filhos foram criados ouvindo histórias. Todos eles. Desde quase que da barriga, praticamente. Então, mesmo naquela fase que a criança parece que não entende nada, ele ouvia história. E eu percebo nos 4 o interesse pela literatura, pela cultura, pelos valores de entender uma sociedade diferente, mais plural, muito tranquilamente. E eu acho uma coisa muito incrível que eu vejo os meus 2 filhos, que são pais, a Fernanda e o Tiago, eles tentam reproduzir essa cultura de contar história, de ler os cordéis, né? Eles têm os cordéis do vô, né? Então, de ler os cordéis do vô para os filhos. Então, isso é interessante porque se confunde um pouco com a nossa história. Tá? E falando um pouquinho de oralidade, por que eu sou tão aficionado? Porque eu sou filho de um repentista, que é um contador de história, e sou neto de um contador de história que era o pai da minha mãe, meu avô materno. Então, o seu Zé Quintanhas foi um grande contador de histórias do sertão, né, no sítio que eu nasci, no sítio Angiquinho,
E as histórias que ele me contava eram histórias apavorantes, muitas vezes, né? Histórias de medo. E eu vou falar um pouquinho sobre a importância das histórias de medo para aquela época. É importante que a gente contextualize quando as histórias são contadas. Não é? E aí, as histórias de medo, de assombração, as histórias de onça, as histórias de caça, as histórias de lobisomem, de tudo que você imaginar, de mula sem cabeça. Só que a gente ouvia aquelas histórias em volta do meu avô, na cadeira de balanço dele. Por isso que meu canal se chama Cadeira Poética, é uma homenagem ao meu avô, Zé Quintanhas. Então, em volta daquela cadeira dele, a gente ficava ali horas ouvindo histórias. Ia dormir morrendo de medo, todo mundo no mesmo quarto, porque eu não queria dormir mais separado. Um botava a rede no armador, outro no outro armador, para não ficar longe. Mas no outro dia a gente pedia a mesma história. Não é? E aí, o que eu acho mais interessante nesse mundo todo, nesse mundo das histórias, é a potência que tem. Se você olhar, por exemplo, o quão importante é a oralidade para os povos indígenas e o quanto eles fazem o bom uso das histórias e dos causos, a gente pensaria, puxa, por que eu não faço isso no meu mundo ocidental, no meu mundo urbano? Não é? Geralmente nas culturas indígenas é muito comum você ter os avós contando histórias para os netos, né, para os curumins ali, com cunho geralmente de formação moral, de formação de caráter, de formação dos conceitos de coragem, de medo, de segurança na mata, de cuidados com a ecologia, com a natureza, cuidados com o bem. Então, os avós têm muito essa prática de passar lições através das histórias. Não são histórias vazias, são histórias com propósito. E os pais têm hábitos, as histórias dos pais são diferentes das histórias dos avós. Os pais geralmente orientam as crianças para as coisas práticas. Então, para caça, para reconhecimento do corpo, para reconhecimento da sua atividade, se ele vai ser um caçador, se ele vai ser um pescador, se ele vai ser um vigia, não importa. Então, ele tem toda essa cultura. Então, veja como isso é diferente. E outra coisa que é um aprendizado muito grande das culturas indígenas é que as crianças, elas são crianças. Não se tem isso que a gente tem no nosso mundo. E isso acontece, você que trabalha com escola sabe, né? Fulano, o que você vai ser quando crescer? Ah, você tal coisa, você é médico, você é bombeira, você é professora, você... Acho que professor acho que ninguém quer ser quando é criança, né? Ou até quer ser quando é criança, quando fica mais velho e fala, meu Deus, minha vida não é fácil. Então, não se existe essa cultura de se perguntar para uma criança o que ela quer ser. E aí Daniel Munduruku me falou uma coisa numa das lives que eu fiz com ele, que para mim foi importantíssimo, eu falei, cara, que sabedoria. A criança já é tudo o que ela já é. Uma criança é tudo o que ela já é uma criança, não precisa ser mais nada. Ela vai ser alguma coisa quando ela tiver na idade de ser alguma coisa. Então, talvez esse seja o principal valor da oralidade, é a gente deixar as crianças serem crianças no momento delas. Não é? E qual é o nosso desafio, Fly, nesse momento? Talvez seja levar essa oralidade a sério e perceber a importância dessa oralidade que ela tem, mesmo com todas essas tecnologias. Porque a tecnologia, ela teve um papel bem cruel na transmissão de conhecimento, que foi isolar as pessoas em seus ambientes. O filho no quarto, a mãe na sala, o pai na outra sala de TV, e todos eles conectados, às vezes, por um celular, igual esse aqui. Não é? E eles se falando, às vezes, através disso. Mas aí a conversa se perde. Não se tem mais o hábito de um pai sentar e conversar e contar uma história para os seus filhos. E aí eu vou te contar uma experiência bem curiosa que a gente conversou nos bastidores, e eu acredito que as coisas elas conspiram, de certa forma. Porque eu estava falando, a gente tinha combinado essa nossa prosa para cá, e em mais ou menos um mês e pouquinho surgiram 2 convites para eu falar do tema. Não é que eu procurei, mas surgiu. E uma foi uma atividade que eu fiz, uma oficina que eu fiz com um grupo de idosos, mais idosos, porque a maioria eram mais mulheres, avós, tia-avós e tudo mais. E o mote da oficina era ouvidor de histórias.
Esse era o tema dessa oficina de 4 encontros, em que eu me propus a escutar as suas histórias e ensinar técnicas de como contar histórias. Qual não foi minha surpresa, né, no primeiro encontro, quando eu pedi para contar um pouquinho a história de cada uma delas? A grande maioria, Flávio, me falou o seguinte: eu não conto história para meus netos, eu não conto história para minha neta. Toda vez que eu vou contar uma história, ela fala: vó, essa eu já conheço. Vô, isso eu já sei. Não, vó, eu já li isso em tal lugar. Eu já tenho um livro que fala disso. E aí essas pessoas se retraíam na sua contação de história. Mas aí eu perguntei: mas fulano, mas a tua história com teus pais, com os teus avós, está em algum livro? E ela respondeu: não está. Falei: então é essa história que tu tem que contar para tua neta, porque essa ela não vai dizer que já ouviu. Mas a minha história não interessa para ninguém. Eu falei: interessa para mim nesse momento. A tua história é rica. Mas todo mundo tem história de assombração, tem história de saci, tem história... Sim, mas a tua história de saci é a tua história de saci. Não é a do outro, não é a do João nem da Maria. É a tua. É a tua forma de enxergar aquilo quando tu era criança. Então, eu percebi nesse primeiro encontro essa dificuldade de narrar histórias para os mais novos. E aí essa oficina foi andando de oralidade. Ela foi andando dentro do processo. Quando nós chegamos no último encontro, já tinha, obviamente, havido alguns progressos, mas o último encontro foi o que mais me encantou, que foi cada um dos depoimentos, quando eu falei: o que foi que vocês ganharam com esses encontros nossos? Foi unânime praticamente a seguinte frase: eu não vou mais deixar as minhas histórias só comigo. Eu vou contar para um filho de um amigo que quer ouvir, vou contar para o meu vizinho, eu vou contar para quem eu encontrar na rua e até para os meus netos, se eles quiserem ouvir. Então, olha como isso é potente. Então, a primeira coisa que eu diria aqui para os pais e mães que estão ouvindo essa palestra agora, esse bate-papo nosso agora, né, perdão, esse nosso bate-papo aqui que a gente está fazendo, pais, mães, primeiro, né? Estimulem seus filhos e filhas a dialogarem com seus avós e avós, seus tios e tias. Porque esse estímulo vai fazer com que eles aprendam um pouco sobre a ancestralidade. E aí é muito importante entender qual é a importância de se contar histórias. Não é uma coisa simplesmente para divertir nem para distrair. Quando você conta histórias, você está cultivando afeto, você está cultivando memórias familiares, você está cultivando sabedorias de um tempo, você está cultivando aprendizado de valorização de como era e como é. Então, contar história tem um hábito, tem uma potência muito grande, que é tornar o mundo mais verossímil. Então, pai e mãe, quando você for levar seus filhos, suas filhas na casa dos seus pais, né, dos avós dessas crianças, tirem ela do celular, peça para o seu pai e sua mãe contar história para vocês e você fique junto com eles. Isso é muito importante. Se o pai e a mãe dão o exemplo, a criança escuta. Aqui em casa acontece a seguinte coisa, quando meus filhos me encontram. Pai, conta aquela história tal do vô, conta aquela história tal do pai, do seu bisavô, né, que é meu avô. E aí, olha só, eles me pedem para eu contar as histórias, os meus filhos, né? Então, o que eu observo nisso tudo é justamente uma condição natural para que essas histórias fluam. Os pais e as mães estimularem seus filhos a estarem presentes, né? Com seus filhos. Então, essa é a primeira dica. Agora, filhos e netos. Se você é pequeno e está vendo esse bate-papo nosso, quando você for na casa do vô, da avó, pergunte sobre como é que era o tempo dele. Aliás, pergunte para o seu pai e para sua mãe como é que era o tempo deles. Como é que era quando eles eram crianças, o que é que tinha de diferente, quais eram as brincadeiras. E aí você percebe algumas histórias. E aí, de todas as narrativas que eu ouvi desse último encontro, teve uma pessoa que falou: Samuel, eu contei aquela história que eu contei para você, para todos aqui no primeiro dia, para um dos meus sobrinhos. E ele adorou, deu muita risada.
Eu falei, eu te falei que a tua história interessa, não é? E aí disso tudo nasceu dessa jornada um cordel que eu escrevi. Eu te contei a história, mas eu não te mostrei o cordel, né? Não vou mostrar o segredo todo, né? Tá certo. Não é porque senão fica... Senão a gente perde como é que fala? O principal, né? Então, olha... Essa é uma das tradições da oralidade. A gente conta a Sim, história, mas não conta tudo. não pode contar tudo, senão estraga, né? É. Então, olha só o que isso virou, no fim das contas. Memórias de tempos idos. Quando olhamos para um tempo escondido, bem guardado, dentro da nossa memória, num cantinho eternizado, nos enche de emoção as lembranças do passado. Onde nasceu cada conto? Quem ouviu na vez primeira? Como somos atingidos por essa história certeira, lembrar de cada momento é emoção verdadeira. Antes da palavra escrita, graças à oralidade, um mundo de fantasia virava realidade e aquele que imaginava era feliz de verdade. Histórias de alguma lenda, aquelas de assombração, sobre a mula sem cabeça, do saci, da confusão, até de um homem vampiro surgia na narração. As histórias lá da roça ou de um bairro bem distante, as brincadeiras mais simples alegravam cada instante. O saber dos mais antigos era muito impressionante. Se o saber essencial ficar guardado comigo, as histórias silenciam, ouça bem o que lhe digo, pois com nossa experiência se vence qualquer perigo. Do nosso tempo infantil, a presença dos avós. As histórias bem contadas jamais nos deixavam sós e o tempo que nunca apaga nem tira nada de nós. As crianças lá do bairro, a família numerosa, as palavras de conforto de nossa mãe amorosa. O mundo descomplicado, a importância da prosa. As vivências recheadas de tanta simplicidade, a gente vivia bem, seja no campo ou cidade. Lembrar do tempo passado nos faz feliz de verdade. Imaginem como era num tempo bem mais antigo, sem ter os mesmos recursos que hoje trago comigo nesses momentos saudosos. Recordo de cada amigo. Recordo de nossas festas, das folias lá na vila, dos parques, rodas gigantes, de esperar numa fila, dos brinquedos bem guardados naquela antiga mochila. Recordo do antigo circo, dos palhaços divertidos, do trapézio, dos artistas, dos mistérios escondidos pelo encanto do mágico que nos fazia iludidos. Recordo os fins de semanas, o encontro dos parentes. O que mais me divertia eram todos diferentes, falavam ao mesmo tempo os assuntos mais urgentes. As piadas de algum tio, as receitas bem trocadas, os conselhos dos avós, as crianças animadas. Tudo para nós era festa. São alegrias passadas. Cada qual, em sua vida, traz consigo as memórias de um tempo que foi vivido, infâncias cheias de glórias, traduzidas em cordel as mais queridas histórias. Ao olharmos para trás, somos mais experientes, temos mais sabedoria, podemos ser mais presentes. Pedimos que sempre escute os seus queridos parentes. Se você tem seus avós presentes bem ao seu lado, não desperdice seu tempo, que para nós já é sagrado, pois depois que vão embora, são lembranças do passado. Se você tem pai e mãe, viva a oportunidade, declare o seu amor, trate ambos com bondade, respeite sua existência para ser feliz de verdade. Às vezes, menosprezamos os saberes dos antigos,
Porém, quando descuidamos, corremos muito perigos, tratamos as consequências como se fossem castigos. Se você é pai ou mãe de uma criança pequena, dê voz aos avós e tios de forma meiga e serena. Ensine respeito aos filhos para uma vida mais plena. Toda a tecnologia não é capaz de suprir os saberes amorosos que vêm de outro existir, experiências vividas servem ao novo porvir. Se você é neto ou neta, sobrinho neto também, ouça com muito carinho as histórias desse alguém que pode lhe ensinar o segredo de ir além. Me despeço nessa hora, cheio de amor e afeto. Que a nossa sabedoria nos acompanhe direto e que sirva aos mais novos nestes tempos tão concretos. Que nossas experiências, nesses dizeres queridos, sirva de fato aos pequenos, que sejam abastecidos com nossas recordações, memórias de tempos idos. Muito bom, parabéns. Lindo, lindo, lindo. Memórias de tempos idos. A oralidade tem essa potência, porque a gente pode se valer dela de muitas formas. Nós podemos, por exemplo, usar uma história para ensinar um conceito. Nós podemos usar as histórias para dar um conselho. Ao invés de falar eu te disse, eu te avisei, você pode contar uma história que orienta ou que muitas vezes simboliza aquele acontecimento ou aquela lição que você quer passar para o filho, para uma filha. E também, usando um pouquinho do mote da nossa conversa, que é a importância da oralidade para a formação da criança, dá-se para se usar muito mesmo, na educação. Muitas vezes o professor quer passar um conceito e apela para os livros. Às vezes, se apelasse para uma história, seria mais fácil para fazer o conteúdo. Eu lembro que meus melhores professores que eu tive, não sei se é porque eu acabei indo parar no colo da literatura, no colo das histórias, mas os professores, para mim, de história, de literatura, de língua portuguesa, eles tinham um encanto sobre o meu aprendizado gigante, porque eu me encantava com as palavras, eu me encantava com os fatos históricos, eu me encantava como as coisas transcorriam. E os melhores professores que eu tive não foram aqueles que usaram o livro e o quadro apenas, mas foram aqueles que trouxeram experiências. Então, a gente que trabalha com educação precisa compreender que as histórias é importante. E a escola não tem obrigação de educar a criança em todos os pontos, não tem. Mas a escola pode contribuir, por exemplo, com respeito à ancestralidade. Isso a escola consegue fazer. Talvez para um aluno hoje que está mais avançado, que não teve essa formação, mas um aluno de uma escola de educação infantil, por exemplo, eu não tenho sombra de dúvidas que os professores têm ferramental e têm capacidade, eu diria até mais, têm o dever de estimular essas crianças a ouvirem histórias não dos professores, mas dos seus parentes. Né? Então, assim, eu vou propor até uma atividade que eu propus numa escola que funcionou muito bem, para quem quiser fazer, eu recomendo, porque funciona mesmo, e o ganho é afeto infinito. É de vocês falarem, meu Deus, como é que isso é possível? Eu fiz uma atividade numa escola, que era escola para pequenos, antes da educação infantil, né? Antes do básico, para a educação infantil, que foi o seguinte: eu propus que todos eles trouxessem história dos avós. E os avós que se propusessem e tivessem condições, fossem nas escolas contar essas histórias deles. Isso durou, foi um trabalho de um bimestre inteiro, essa atividade da escola, que eu participei ali como curador. E ao final dessa atividade,
o que nós vimos foram vários netos e netas apaixonados por seus avós e avós. Porque foi o compartilhar de histórias, foi o compartilhar de afeto, foi o compartilhar de carinho, e a escola se encheu de cabelos brancos, né, ali no pátio, contando as suas vivências e as pessoas interessadas, isso que é o mais importante. Então, olha só a Cláudia falando aqui, ó, que quando ela era criança ela amava ouvir os avós paternos e a avó materna, né, o avô e a avó. Então, quem se lembra disso não pode deixar passar. Então, eu pediria aos professores e professoras, educadores e educadoras, que estimulassem as crianças a serem mais presentes com seus avós e avós. E aí tira mesmo o celular, faz uma experiência mesmo de detox, né? Para que a criança não fique o tempo todo no celular jogando. Eu fico tão passado quando eu vou no restaurante almoçar, quando eu ia, né? Agora com a pandemia eu não tenho ido, mas quando eu ia, eu via o pai, a mãe e uma criança de 2 anos com um tablet assistindo um filme. Eu fico como se diz, eu perco até a fome com isso. É uma oportunidade de estar ali, de estar conversando com a criança enquanto a comida não chega, de estar contando uma história de comida, de estar falando alguma coisa de vivência. Percebe? Então, a oralidade ela tem um papel importante para formar o caráter da criança. Quando eu conto uma história, por exemplo, que fala sobre respeito ao direito do outro, eu estou ensinando aquela criança que é importante respeitar o outro quando ela for maior. Quando eu conto uma história de uma criança que pediu um brinquedo de Natal e ela tem 5 brinquedos, eu estou ensinando essa criança a partilha. Quando eu conto uma história, eu tenho um cordel, que pena que eu não estou com ele aqui, mas é um presente de Natal, que é um cordel que eu e meu pai escrevemos em parceria, que é uma menina que mora num orfanato e pede de Natal, não pede brinquedo, ela pede uma família de presente, uma mãe. Toda vez que eu conto esse cordel para as crianças, elas refletem. Percebe? Então, a gente conta as histórias com algum intuito. Lembra que eu falei no começo das histórias de medo? Naquele tempo no sertão, quando eu morava no sítio Angiquinho, lá no início dos anos 70, onde as coisas eram menores, você pega isso mais atrás, inclusive, era perigoso você sair do sítio quando não tinha luz para ficar brincando na rua. Podia ter uma onça, poderia ter uma cascavel. Então, os avós contavam algumas histórias de medo do escuro para as crianças atrevidas não saírem por aí descuidadas. Percebe? Então, não é para simplesmente dar um susto numa criança. Não é. Então, assim, também tem isso hoje, né? A gente vive também uma experiência interessante de pais modernos, que é de super proteger o seu filho, de não deixar ele vivenciar as experiências. Então é importante que a criança experimente o medo. Por que é importante? Para ela saber os limites. É importante que a criança experimente o não, para ela entender que ela não pode tudo. É importante que a criança experimente o não ter tudo o que quer. Não é para o pai e a mãe ficar frustrado quando ela não pode comprar o último console de alguma marca. É para explicar para o filho, olha, esse console eu não consigo comprar, mas tu pode, ajuda em casa, economiza tua mesada. Então, você começa a ensinar algumas coisas às crianças quando você, não é que você vai impor limites, mas você vai colocar o mundo como ele é, porque quando a criança vai para o mundo real e ela se torna adulta, ela não vai encontrar quem vai lhe dar o console. Ela não vai conseguir conviver só com sim no seu trabalho, só com sim na sua escola, só com sim no seu relacionamento futuro. Essa criança, quando crescer, ela não vai ter um mundo moldado para ela. Ela vai ter um mundo e ela precisa construir o mundo que ela quer. O mundo não vai estar prontinho, o mundo que ela espera. Então, quanto mais você orientar seus filhos, quanto mais a escola orientar os seus alunos, os seus pequenos, com histórias de ensinamentos, como faz brilhantemente os indígenas, os africanos, os ciganos, os indianos, os hindus faziam, mais nós vamos ter crianças bem formadas, crianças cidadãs. Quando nós observamos tanto egoísmo, muitas vezes, em algumas situações, é porque essas crianças não conviveram com a necessidade, não conviveram com histórias que marcavam a vida dela. Percebe? Então, a oralidade ela tem uma potência
É gigante a potência da oralidade. É impressionante o que é capaz de fazer. E aí eu percebo também, em muitos dos aprendizados que a gente tem, que as histórias também elas contam as memórias de algum lugar. É bem interessante isso, né? E nós que somos mais velhos, eu não sou tão velho assim ainda, né? Porque eu tô com 51, tô com 51 anos agora, mas já sou avô, tá vendo? Mas nós que estamos chegando numa fase mais adulta e mais madura, eu diria que nós somos os guardiões da sabedoria. Em que sentido? E aí que eu resgato aquela conversa que eu tive com aquela turma que eu trabalhei. Mas, Samuel, sabedoria de quê? Minha vida foi tão simples, eu não sei nem contar a história direito. Eu falei, quem viveu 70, 80, 90 anos tem muita sabedoria para ter chegado até aqui. Percebe? É que a gente precisa entender que a sabedoria nossa, ela está no simples. Nós que somos mais velhos, por exemplo, como é que meus filhos vão conhecer o meu avô? E eu te digo, meus filhos todos conhecem o meu avô. Não viram, porque quando eles nasceram, meu avô já era desencarnado. Mas eles sabem exatamente quem é Zé Quintanhas, através das histórias. Eles conhecem o avô dele, meu pai, o Asa Branca do Ceará. Eles conhecem a minha mãe, a avó Creuza, porque todos esses contam histórias e todos esses se divertem com esses avós e avós malucos, porque são malucos mesmo. Percebe? Porque hoje quem conta história é maluco. A Cláudia deve concordar comigo, né? Quem conta história hoje fala, meu Deus, não pode fazer isso, né? Então, a gente precisa resgatar isso. E é pôr a cadeira de balanço mesmo ali na sala, desligar a TV e falar, vem cá para contar uma história. Pega de surpresa mesmo. Percebe? Porque se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? Se eu não conto nada do meu avô, se eu não conto nada do meu pai, olha que coincidência, a avó dela chamava Creuza, que lindo. Se eu não conto nada disso, a Laura, que é minha neta hoje, não vai saber a história da família dela. E qual vai ser a história dela? A história que ela aprendeu na TV? A história que ela aprendeu num tablet? Por isso que a oralidade é importante. E por isso que nós somos esses guardiões. Então, a valorização, né, ela começa em nós. Tá? Porque a gente está explicando uma visão de uma época, a gente compreende o mundo a partir de uma experiência. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma consciência que determinadas brincadeiras, determinadas falas não são adequadas, não são cidadãs, não são sadias. Mas houve um tempo que isso era. Os avós contam por que era. E falam, olha, tá vendo? Antigamente era assim. Veja como nós evoluímos. A gente só sabe que evoluiu quando a gente conhece o que não funcionava. Então, a valorização começa primeiro em nós. Em nós que somos os guardiões. Tá? Então, primeira coisa, é importante que quem conta a história, o avô, a avó, o pai, a mãe, o professor, reconhecer-se como tal. Eu tenho saber. Se eu tenho 40 anos, 30 anos, e o meu aluno da escolinha tem 4, eu posso afirmar que eu tenho mais experiência nesse plano terreno do que ele. Não é? É preciso que a gente respeite a ancestralidade. Quando nós escondemos as histórias conosco, guardamos dentro de nós estamos desrespeitando quem veio antes de nós. Que contou uma história para a gente e a gente não pôs essa história para frente. Até rimou, tá vendo? Isso é coisa de poeta, já até rimou sem querer. Né? Também é uma forma da gente ter o que é o nosso protagonismo. Ninguém tira o protagonismo de um avô, de uma avó. E eu tenho vontade de puxar a orelha de pai e mãe que desqualifica avô e avó. Você tem vontade, Flávio, de puxar a orelha de quem faz isso? Ou se tenho. Então, assim, como eu tô aqui de convidado, eu posso puxar a orelha, então. Então, sintam-se de orelhas puxadas se você é um pai ou uma mãe de uma criança e não valoriza o saber dos avós delas, que são seus pais. Porque
você está privando ambos de um convívio de aprendizado. Ah, eu já vi histórias desse tipo assim, Fly, juro por Deus, hein, que eu já ouvi assim. Ai, mas papai fala muita asneira. Ai, mas mamãe fala cada uma. Também já ouvi essa. E fala na frente do filho e da filha. O que é que o filho e a filha aprendem? Que o vô e a avó só falam asneira. Não é? E mal saber quem fala asneira é a mãe e o pai, quando fala isso. Não é? Então, também tem importância a oralidade, que é você trocar a imposição pelo conselho. É muito melhor você falar, faz assim porque eu estou mandando. Não, se você contar uma história curta, de sabedoria sobre aquele assunto, a criança faz. Se você fizer uma narrativa que você coloca a criança como protagonista, ela faz. Eu sempre consegui as coisas dos meus filhos assim. Eu nunca tive que bater num filho meu. Eu tenho 4. Já tive 3, eram bem parecidos à idade, inclusive. Eu nunca encostei a mão no filho meu. Eu nunca gritei sequer com o filho meu. Não foi necessário. Não é que eles são super especiais. Não, são crianças como qualquer outra. É que nós tínhamos diálogo. Né? E o diálogo ajuda. E, por fim, é você ter a sabedoria versus a teimosia. Então, se tu pega uma criança teimosa, às vezes, que está querendo uma coisa do jeito dela, vai lá. Usa a tua sabedoria, tua experiência de vida. Olha, Pedro, no meu tempo, o pai fez assim, 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 assado. Sabe o que aconteceu? Isso, isso, isso e isso. Mas tu pode tentar. A experiência é melhor aprender, às vezes, com o teu erro. Mas eu aprenderia com o erro de quem já errou. É mais fácil. É mais tranquilo. Então, a oralidade tem esse papel muito importante, né? E aqui eu estou vendo a Cláudia está fazendo, tem coisas tão bonitas que ela está colocando que valeria a pena até pôr aqui na tela. Olha só, meu avô me dava conselhos para eu não aperrear muito manhinha em casa. E eu tinha 6 a 8 anos. Não é? Olha que coisa mais legal, né? E os avós fazem isso mesmo. Os avós, eles são apaziguadores. Eles querem pôr panos quentes ali, né? Então, às vezes a mãe tá muito brava com o filho ou o pai, e ela chama, deixa fulano comigo. Aí já chama o neto do canto, ou a neta, para dar uma separada naquele climão, né? E ali ela já prepara, olha, tem paciência com a mãe, como diz aqui a Cláudia, não é? Então, é assim mesmo que funciona. É assim que funciona. Então, eu diria que essa sabedoria ancestral, ela tem um peso muito grande. E não se vive sem oralidade. A gente está abandonando, muitas vezes, eu diria, uma ferramenta importantíssima de formação em troca de várias tecnologias, e eu digo para você, não vale a pena. Contar história é tudo de bom. E aí eu vou dar algumas dicas, tá, para contar história, né, porque é bom sempre dar dica, né? Toda história precisa ter um fundo, né? Eu vou contar uma história, por exemplo, de um tombo. Gente, uma vez eu estava no mato, lá no sítio Angiquinho, Fly, e eu sempre ia pro mato, sabe? Lá no sítio. A gente saía, tudo criança pequena, né? Então eu fui pro sítio uma dessas vezes, e aí eu vi um teiu. O teiu é um camaleão grandão, sabe? Eu vi o teiu numa pedra e eu fui doido atrás desse teiu. E eu corri. E meus tios atrás rindo, né? E eu correndo. Quando eu chego perto do teiu, eu tão interessado de pegá-lo, porque eu era pequeno, o que é que eu fiz? Tropecei num galho e dei 3 cambalhotas. Aí pior, né? Caí em cima do teiu. Aí ele ficou assustado. Não deu tempo ele correr, que ele é muito rápido, mas não deu tempo, porque eu cheguei de supetão, de fato. Aí esse camaleão começou a andar em cima de mim, para desesperado, querendo fugir. Aí eu fiquei com medo do camaleão. E aí eu aprendi uma lição nesse dia, que a gente nunca pode ir com muita sede ao pote, que a gente nunca pode correr sem olhar para onde está andando. E eu fui piada da minha família por uns 3 semanas seguidas, meus tios. E aí? Vai correr atrás do teiu? Vai querer pegar o teiu? E eu só reclamava, né? Então, a gente tem que tomar certo cuidado. Então, toda a história que a gente vai contar para o nosso neto, para o nosso filho, começa com: era uma vez, certo dia, lembro que meu pai contou, minha avó contou. E aí, quando você começa com essas palavras mágicas, é como que se abrisse um mundo de fantasia para aquela criança.
me lembro de tal coisa. Não tem como não chamar atenção, porque isso ativa a memória. E aí, eu vou contar um outro cordel para você, Fly, aqui, antes da gente encerrar e abrir para os papos, né, para a gente ver se alguém quer falar alguma coisa, perguntar aí para você pôr. Eu vou contar para você uma história que é bem parecida com a primeira, mas ela tem um pouquinho mais de amplidão. História de algum lugar. Nobre leitor e leitora, aceite este meu convite, sua memória visite de maneira acolhedora. A lembrança benfeitora fará você viajar para no passado encontrar recordações mais marcantes que lhe contaram bem antes histórias de algum lugar. A rua bem ladrilhada, as ladeiras de pedrinhas, desenho de amarelinhas naquela antiga calçada, uma praça arborizada, um coreto para cantar, bancos para se namorar, daqueles bem desenhados, de causos que ali contados, histórias de algum lugar. Um casarão bem antigo, com suas portas escuras, as paredes firmes, duras, protegendo aquele abrigo. A arte de algum jazigo, motivo para admirar, onde ninguém quer morar, mesmo que seja o destino, nos mistérios do divino, histórias de algum lugar. Azulejos desenhados, portas rentes às calçadas, lugar de prosas fiadas, dos causos compartilhados, amigos bem animados, sentavam-se a prosear, cadeiras a balançar com a lembrança de outrora, ouvíamos a toda hora histórias de algum lugar. Os festejos de algum santo, as danças mais populares, os mais diversos cantares animavam aquele canto. As rezas contra o quebranto, as histórias de assombrar, o cordel para declamar uma trova, a ciranda, ao som da antiga banda, histórias de algum lugar. A igreja da cidade, as capelinhas nas vilas, aquelas ruas tranquilas, uma sombra de verdade, lembrar da simplicidade, tão boa de recordar, nos convida a preservar, deixar no mundo um legado, trazer no peito guardado histórias de algum lugar. Vinham da oralidade, os saberes ancestrais, que nos tocavam demais, devido à simplicidade de quem viveu de verdade, num tempo de partilhar. Restava a nós escutar, com afeto e encantamento, ouvindo a todo momento histórias de algum lugar. E que cada um de nós, né, tenhamos muitas histórias de algum lugar para contar, né, que as histórias elas brotem na nossa memória, porque todos nós temos histórias de algum lugar. Me conta aí, Fly, um pouquinho. Como é que você é com em relação às histórias? Só para eu entender um pouquinho aí do... Eu te ouvi um pouco também, eu falei demais já. Paraibano fala muito. Eita. Bom, vou pedir licença primeiramente para você para trazer uma amiga, então, para a gente falar sobre isso juntos, então, né? Ah, que bom. Por favor, seja muito bem-vinda. Vamos trazer Claudinha junto aí, então. Ah, que linda. Ela tá... Devia ter posto antes essa mulher aqui para conversar com a gente. Boa noite. Eu estava encantado com as tuas falas aqui, Cláudia. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Obrigada, é uma satisfação estar com vocês, né? Muito obrigada. Boa noite, Cláudia. Bem-vinda. Obrigada, Samuel. Estamos gostando muito das tuas interações, viu? Não só agora, mas nas outras também. Sim, presente, essa né, semana Cláudia? está maravilhosa, né? A semana literária. E que interessante esse papo sobre nossos avós, né? Porque é muito importante. Eu fiquei encantada quando o Samuel começou a falar, né, sobre os avós. E eu lembrei muito aqui do meu avô paterno e da minha avó materna, porque eu não conheci a minha avó paterna e nem meu avô materno. Então, são referências que eu tenho, que eu trago na memória, né? Especialmente meu avô, vou contar uma coisa engraçada.
vão achar muito engraçado. Meu avô paterno, eu ia para casa do meu avô, né? Minha mãe pedia para o meu pai me levar. Aí ela dizia, Bosco, leva essa menina para o teu pai dar uns conselhos para ela, para eu parar de perturbar um pouquinho, né, gente? Então, quando eu ia para casa do meu avô, eu corria, sentava no colo dele, ficava pegando na barba dele, bem branquinho, eu dizia que era espinho, né? Vô, o senhor tem espinho no rosto? Vô, ele começava a contar a história, e ele sempre me dava pastel. Aí eu gostava de ir para casa do meu avô, porque ele sempre me dava pastel, então eu pensei que os conselhos eram pastel. Gente, ai, muito... Mas, assim, muito como é bom. bom, né, Cláudia, acessar essas memórias, né? Sim. Não é? Acho que Outra as histórias têm memória, essa... Pode falar. eu tenho outra memória da minha avó, né, que ela falava, olha, quando eu era mais jovem, aconteceu uma seca muito triste, foi muita, né, falou que foi muita tristeza, foi muito, assim, devastadora, lá no Ceará, né, que eu sou de Fortaleza, do Ceará. Na verdade, nasci em Juazeiro e depois fui para Fortaleza, quando eu tinha 8 anos. E aí a avó contava para a gente essas coisas que aconteciam, assim, bem antes no tempo dela. Falava também da mãe dela, que era a minha bisavó, né? Gente, mas é sensacional essas conversas que nós tivemos com nossos avós, com nossos pais também, né? É muito bom. Eu acho que a Muitas gente tem que memórias. valorizar essas presenças, né? Porque elas passam, né? E quando elas passam é que você vai pensando, por que que eu não, né? Por que que eu não dei valor? Por que que eu não ouvi tal história? Por que que eu não guardei? Por que que eu não recolhi esse saber, né? Exatamente. Eu tenho uma preocupação positiva muito grande com a forma como as crianças de hoje enxergam, né? Esses saberes. Então depende muito de nós. Depende muito de nós que estamos aqui agora nesse momento, de levar isso para os pais serem mais conscientes, para que as crianças sejam mais conscientes, porque a oralidade é riqueza pura. É riqueza pura, não tem como, né? E a gente que vê, tipo, você que é do sertão, de Juazeiro, eu que sou da Paraíba de Monteiro, a gente tem uma vivência diferente com história, quem é do Nordeste. Aliás, quem é dos interiores, né? Os interiores, eu acho interessante, porque toda vez que eu ouço as histórias dos mais velhos, elas são muito parecidas com as histórias dos meus avós também. Percebe? São de regiões diferentes. Então, o caso, por exemplo, da assombração, ela é muito parecida em muitas histórias. Ela está muito presente em muitas regiões do Brasil e é quase a mesma história. Para ver como é potente a oralidade, que é o de ouvir dizer, né? Está no imaginário, aquilo tudo. Então, olha que palavra bonita, imaginário. A gente precisa usar mais essa palavra. E usar menos, às vezes. Eu adoro um livro, tá, gente? Eu tenho, na minha casa, meu filho acho que tem uma biblioteca maior do que muitos adultos. Porque a gente cultiva livro lá em casa, assim, livro é sagrado em casa. Mas eu não abro mão de uma história contada. Uma história de vida, sabe? Então, eu gosto do livro, mas eu tenho história. Com 4 filhos, não há livro que chegue para contar a história, né? Não, e é muito interessante. Deixa eu contar uma história interessante aqui, porque eu tenho um caçula, né, que é o Pedro, tem 17 agora. Então, e o meu mais velho tem 32. Então, eu tenho 32, 30, 23 e 17. Então, quando os mais velhos iam lá em casa, isso é verdade, tá, gente? Parece piada, mas é verdade. Quando os mais velhos iam lá em casa, e eu estava com o Pedro lá nos seus 7, 8 anos de idade, mais ou menos, porque o Pedro ouvia história até os 12. Até os 12 anos ele ouvia história ainda. Só que era diferente, óbvio, não era história mais de livrinho. Quando ele fez 10 para 12 anos, de 10, 11, 12, ele começou a escolher livros para a gente ler junto. Mas não para a gente ler, para eu ler para ele o livro. Então a gente leu, por exemplo, todo o Harry Potter inteiro nós lemos, todos os livros. Todo o Hobbit nós lemos. Nárnia, nós lemos todos os livros de Nárnia. Então, assim, era a história que ele queria. Pai, vamos ler esse livro junto? Já era adolescente ele. Parou isso com os 12 anos. Falei, não aguento mais esse pai, deixa eu ficar com as minhas histórias. E aí, eu contando as histórias pro Pedro, Cláudia, ele com 6 para 7 anos, né? Os livros menorzinhos. Aí meus filhos iam lá para casa e perguntavam, pai, que parte você tá da história? Eles sentavam no chão, adultos, no quarto, para ouvir a história que eu estava contando naquele momento. Para ver como isso fica na memória, né? Interessante.
E eles gostavam quando eles ficavam lá em casa no final de semana, que dormiam de um dia para o outro, né, que eles iam nas suas casas, eles iam lá para ouvir as histórias. Para ouvir com o Pedro. Qual história você está contando agora, pai? Qual história é? Ah, eu conheço essa, você me contou. Então, assim, é interessante isso, né? Então, eu acho que é simples cultivar, né? Depende da gente. E Samuel, eu vi que você recitou uns cordéis, né? Você Sim. também. Porque eu lembro também, eu tenho muita memória sobre cordel, porque o meu pai, ele fazia os cordéis, a xilogravura, escrevia, e a gente Que bonito. amava, porque a gente dormia, o pai tinha que contar para a gente, ou recitar alguma poesia, né, os cordéis, ou tocar, cantar, ou contar alguma historinha. A história sempre era do gatinho que procurava leite, né? Mas os cordéis, sensacional, a gente sempre lembra dos cordéis de pai. Eu escrevo cordel, né, desde os 13 anos, né? Até a minha outra participação na Semana Literária foi sobre literatura de cordel, né, Fly? Isso. Então eu escrevo cordel já há bastante tempo, eu devo ter aí uns 200 títulos, mais ou menos, ou um pouco mais. Eu cresci no meio do cordel, né? Meu pai é repentista, cordelista. Então meus filhos também gostam de cordel. Gente, eu tive uma coisa que eu quase choro esses dias, confessar para vocês aqui. A minha filha me mandou um vídeo, né? Acho que ela até postou no Instagram dela. A Laura, de 2 anos e meio, porque eu dou os cordéis, que minha filha ilustra meus cordéis, né? Minha filha desenha. E aí eu dei os cordéis que ela ilustrou, as últimas edições, eu dei para ela. Fernando, tu não tem esses cordéis ainda, eu dei para ela. Aí ela deu para a Laura, ela, tô lendo o cordel do vô. Eu falei, isso aí, já ganhei um dia. Bem pequenininha, folheando um cordel bonitinho, sabe? Aí ela falou, eu vou filmar isso pro pai que ele vai ficar doido. Então, assim, é legal porque a gente tem muito isso. Tem um canal, né, Cláudia, de cordel, que chama Cadeira Poética, que é o meu canal que eu mantenho. Eu comecei ele na época da pandemia, no dia 22 de março, acho que foi a minha primeira postagem lá, do ano passado, né? E lá tem bastante coisa, lá tem uns 250, 240 cordéis publicados. Aí eu tenho o cordel clássico, que eu acho que você vai lembrar de alguns. Então tem alguns cordéis de Leandro Gomes de Barros, tem cordel de Chico Pedrosa, tem vários cordéis importantes ali. E tem os meus também, os do meu pai, né? Então tem... Porque para tanto cordel tem que trazer um pouco dos outros também. Então, assim, tem cordel infantil e eu separo por tema, tá? Cordel para usar na educação, cordel sobre folclore, cordel sobre cidadania. Eu falo muito sobre... O cordel é muito rico, né? Então eu falo muitas vezes de questões sociais no cordel. É bem comum. O lobisomem faz muito isso, né? O Vitor. O Vitor faz muito isso. Aliás, o Fly chegou em mim através de um cordel, né, Fly? Você lembra? Foi através do Saci. Do cordel do Saci. Você passou por uma turma sua? Inclusive, hoje, a Mari, lá da Casa dos Capoeira, Casa de Cultura dos Capoeira, lá de São Paulo, ela fez uma palestra com a gente de tarde, e depois a gente, nos bastidores, ela... Você está trazendo Samuel de novo? E eu digo sim. Ele tá... Aí mandou um abraço para você. Que bom, ela é muito querida. Ela disse, o Samuel foi uma bênção aqui para a gente da casa também. Muito legal. Eu quero ver se consigo visitar pessoalmente, né? Eu tô devendo visita, que tô pior do que... Tô danado, viu? Eu tô devendo visita que o ano de 2022 eu não vou parar em casa se for pagar minhas visitas que eu tô devendo. Ai, que legal. Mas eu acho que foi, não sei se cumpriu o objetivo, Fly, mas eu... Ótimo. Queria te agradecer muito a oportunidade, viu? Saiba que eu faço com todo o coração. É um prazer estar com vocês aqui compartilhando, né? Eu sei que depois as pessoas vão assistirem com calma, porque essa hora é até mais complicado para ficar vendo bate-papo nessa hora, todo mundo cansado. Mas com certeza fica no teu canal e as pessoas assistem, então já agradeço de antemão todo mundo que assistiu até aqui. Agradeço demais quem vai assistir depois. E espero que vocês contem muitas histórias de algum lugar. Cláudio, obrigado, viu? Você deu aqui um up nessa conversa, porque eu só ia lendo outras coisas que falar, que coisa mais bonita de ler. Claudinho, obrigado por ter entrado aqui, aceitado o convite para entrar conosco aqui. Eu também já estava louco para te conhecer assim, pelo menos por telinha. Todo mundo fala, Lilu fala, Mônica fala,
Samuel agora fala, eu digo, eu tenho que conhecer essa mulher também, todo mundo já conhece. Então, muito obrigado por ter vindo, obrigado por estar participando. Samuel, sem palavras também, sempre muito atencioso, sempre muito querido. Cada vez que a gente chama aqui, tá pronto para atender. Então, eu só tenho gratidão para vocês aí por estarem nessa empreitada junto com a gente. Mande beijo para todos aí, para a Lilu, para a Mônica, para todo mundo. Essa semana foi bem bonita, né? Queria dar um beijo em todos os palestrantes e palestrantes, bate-papistas e artistas que passaram por aqui, porque foi rico, hein? Eu só vi trechinhos, eu não consegui ver tudo, porque durante o dia eu dou uma correria danada, mas eu vi 15 minutos de um, 20 minutos de outro. Eu marquei todo mundo para assistir com calma, porque tá bem rico. Depois diverso, né? Oi? Tá bem diverso, né? Inclusive, na semana, eu achei. Que a primeira semana literária a gente fez mais voltado para o público infantil mesmo, né? E para os pais. E agora a gente resolveu trazer essa necessidade de trazer para os profissionais do ensino fundamental. Então, todos esses temas que a gente está trazendo são coisas que na atualidade estão incomodando, né? Estão incomodando, são temas atuais e a gente precisa falar sobre isso, falar sobre tudo, né? Falar sobre valorização dos mais velhos, falar sobre gestão, né? Gestão de tudo, de empresas, de locais, tudo mais. Falar sobre, que nem Lani falou ontem, as redes de apoio nessa época de pandemia, né? Falar sobre gênero, falar sobre racismo, falar sobre preconceito, falar sobre respeito às diferenças. Então a gente precisa ainda mais com essa situação que a gente está vivendo no país agora, que está sendo uma guerra para tudo. Sim. Foi algo que generalizou, né? Agora não ficou só na política. Qualquer coisa que você vai falar agora é uma afronta. Qualquer visão que você tenha diferente do teu colega é uma afronta. Então a gente precisa cooperar, né? Vamos fazer assim, dá tempo de encerrar com um cordel aqui, eu vou fazer um cordel aqui em homenagem à Cláudia. Claro. É uma lembrança de sítio, Cláudia, acho que você vai gostar. Esse cordel eu escrevi em homenagem ao pai de um amigo meu, um velho vaqueiro, um senhor que o seu Francisco, que faleceu há pouco tempo, com quase 90 anos, fantástico ele. E aos meus avós, né, porque é uma lembrança do sítio. E eu escrevi esse cordel a partir de um dia que eu fui nesse sítio dele e vi 2 chocalhos pendurados numa porteira. E aí eu escrevi mais ou menos assim: velhos chocalhos. Lá no sítio Angiquinho, na cidade de Monteiro, eu, menino bem danado, coração aventureiro, brincando no pé de serra, lembrança boa da terra, debaixo de um buzeiro. Os bodes e seus cabritos, as galinhas no quintal, melancia no roçado, tinha um gosto especial. Na cacimba, água fria, para nossa sede, alegria, num dia mais que normal. No sábado, bem cedinho, a gente ia para a feira. Na cidade de Monteiro, era pura brincadeira. Comprava doce, brinquedo, esse era o nosso enredo, lembrança alvissareira. Eu tinha medo dos cavalos. Para mim, grandes demais. Também eu era pequeno ao lado dos animais. Depois que o tempo passou, aquele medo acabou e não voltou nunca mais. As crianças lá do sítio, o futebol no terreno, na sombra do cajueiro, eu me sentia tão pleno. O céu todo iluminado, o sol no céu azulado, parecia tão pequeno. As cantorias nas casas, os versos dos repentistas, aquela rima ligeira dos verdadeiros artistas. Eram motes que chegavam, os 2 juntos que rimavam, seguindo todas as listas. São tão boas as lembranças que me chegam nessa hora, uma ponte ao passado que construo bem agora. A cada lembrança rara, na mente o tempo até para, enquanto corre lá fora. O pensamento viaja naquele tempo distante,
Enquanto a vida me chama para seguir adiante, eu digo, não desespere, por favor, meu tempo, espere. A lembrança emocionante. Lembro dos velhos chocalhos pendurados no portão, numa casa bem antiga, carregada de emoção. Por lembrar-me, sou tão grato, saudade é como retrato, tirado com coração. Eita! Saudade é como retrato, tirado com coração. Maravilha! Gratidão. Gente, muito obrigado, então. Até amanhã de manhã, começa a jornada de novo. Que bom. Incansavelmente, hein, Fly? Vamos nos encaminhando amanhã para o último dia da semana. E, Claudinha, se quiser depois acompanhar as palestras, depois que terminar essa, acompanhar as palestras da primeira semana, também está lá no canal da escola, né? E se delicie. O meu contato está à disposição, viu, Cláudio? Depois o Fly te passa também, se quiser entrar no canal para conhecer, que é o Cadeira Poética, está lá também. E vamos trocando figurinhas aí. Certeza. Obrigado pela sua presença, viu? Gratidão. Eu que agradeço. Muito obrigada, Samuel. Muito obrigada pela recepção. Obrigada, Flávia, pelo convite. Eu estou muito feliz. Muito obrigada. Legal. Boa viagem de volta. Boa viagem de volta, Samuel. Obrigado, Flávio. Sucesso, viu? Parabéns, viu, pelo trabalho. Valeu. Deus ilumine vocês aí, que vocês continuem perseverando. É assim que a gente melhora o mundo. Amém. Você também. Até mais. Tchau, tchau.